O mistério esquecido dos anjos. O que a Bíblia oculta está revelando. Agora, quando você pensa em um anjo, o que vem à sua mente? Provavelmente uma figura luminosa, com asas brancas, rosto sereno e um ar celestial de paz. Talvez você se lembre das imagens penduradas nas paredes da infância ou das histórias de proteção milagrosa que ouviu na igreja. Mas, e se eu te dissesse que essa imagem está incompleta? E se eu te dissesse que os anjos da Bíblia são muito mais complexos, misteriosos e assustadores do que imaginamos? Há anjos que protegem, sim, mas há também os que executam juízo. Anjos que cantam, mas também os que lutam em guerras cósmicas. Anjos com rostos humanos, e outros com 4 rostos, 6 asas, olhos por todo o corpo e aparência de fogo. Revelações que poucos têm coragem de enfrentar. A Bíblia fala de anjos que destruíram cidades inteiras, lutaram contra príncipes demoníacos nas regiões celestiais, trouxeram pragas e juízo, guiaram profetas em visões que os deixaram aterrorizados. Sim, há um lado oculto sobre os anjos, um lado que raramente é pregado nos púlpitos, um lado que nos revela não apenas a glória do céu, mas também a seriedade do trono de Deus e o peso de sua presença. Por que esse mistério foi esquecido? Ao longo dos séculos, a cultura popular suavizou o conceito de anjo. Transformou os mensageiros de Deus em mascotes espirituais, guardiões românticos ou personagens decorativos. Mas na Bíblia, o livro que não mente, os anjos são espíritos ministradores com autoridade, poder, inteligência e personalidade. São seres que operam em guerras invisíveis, que têm nomes, hierarquias, territórios e missões específicas vindas diretamente do trono de Deus. Alguns são protetores, outros mensageiros, e outros são guerreiros do juízo final. O lado que ninguém te mostrou está nas entrelinhas. Você já percebeu que em quase todas as vezes em que um anjo aparece na Bíblia, a primeira reação das pessoas é medo? Não temas, não se assuste, não caia morto diante de mim. Essas frases se repetem porque a presença angelical autêntica não causa conforto imediato. Ela revela o abismo entre o humano e o sagrado. E há ainda um mistério maior. Anjos caídos, tronos, querubins, serafins, vigilantes. Categorias e seres celestiais tão estranhos que alguns estudiosos nem ousam pregar sobre eles. Mas hoje, nós vamos abrir esse véu. Anjos são mais do que ajudantes celestiais. Eles não são apenas ajudantes de Deus. São partes vivas da engrenagem do reino invisível. Participam da criação. São mensageiros de revelações proféticas. Acompanham o juízo nos tempos finais. Observam nossas atitudes diante de Deus e protegem destinos escolhidos com zelo sobrenatural. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Hebreus 1:14. E se isso é verdade, então onde eles estão agora? E mais, qual o papel deles na sua vida? E por que alguns deles estão em guerra, não só contra demônios, mas até mesmo contra certos desejos do nosso coração? Prepare-se para ver o invisível. Neste vídeo, você vai conhecer o lado oculto dos anjos que ninguém te mostrou. Vamos explorar as categorias angelicais descritas nas Escrituras, aparições angelicais aterrorizantes que não cabem nas pregações leves, a guerra espiritual que os envolve, e por que, nos últimos dias, os anjos voltarão a agir visivelmente sobre a terra. O que você vai ouvir aqui não é opinião, é revelação bíblica, simbólica e espiritual. Portanto, respire fundo, porque o véu está prestes a ser rasgado. E você vai entender por que alguns anjos causam espanto, tremor e, às vezes, julgamento. As hierarquias e formas misteriosas dos anjos na Bíblia. Se você acha que todo anjo é igual, está profundamente enganado. A Bíblia revela que o reino espiritual tem ordem, hierarquia e propósito,
E os anjos são organizados em níveis de autoridade e função, como um exército celestial perfeitamente alinhado sob o comando de Deus. E é aqui que o lado oculto começa a emergir. Tronos, domínios, potestades. Os níveis dos seres celestiais. Em Colossenses 1:16, Paulo escreve: porque nele foram criadas todas as coisas, sejam tronos, soberanias, principados ou potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Essas não são apenas palavras poéticas, são categorias reais do mundo espiritual. Veja algumas dessas classes celestiais descritas nas Escrituras. 1. Serafins. Os ardentes são mencionados em Isaías 6. Têm 6 asas, 2 para cobrir o rosto, 2 para cobrir os pés e 2 para voar. Clamam incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eles não anunciam mensagens, não guerreiam. Sua única função é adorar diante do trono, em fogo puro. Estar diante de Deus os consome. Eles vivem em adoração que queima. 2. Querubins. Os guardiões aparecem desde o Éden. Foram colocados para guardar o caminho da árvore da vida com espadas flamejantes. São mencionados como portadores da presença de Deus. O próprio trono no tabernáculo era representado com querubins sobre a arca da aliança. Ezequiel os viu e ficou aterrorizado. 4 rostos: homem, leão, boi e águia. Rodas dentro de rodas, olhos por todo o corpo. Não são símbolos. São realidades espirituais que os profetas só puderam descrever com temor. Principados e potestades. Os comandantes celestiais. Esses termos aparecem repetidamente nas cartas de Paulo. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Efésios 6:12. São seres espirituais de alto escalão. Alguns ainda estão do lado de Deus e operam em favor do reino. Outros caíram e dominam regiões do mundo com trevas. Daniel fala de um príncipe da Pérsia que resistiu ao anjo Miguel por 21 dias. Isso mostra que há guerras espirituais travadas em níveis superiores, invisíveis aos olhos humanos. Arcanjo Miguel, o guerreiro de Israel. A Bíblia menciona apenas um arcanjo por nome, Miguel. Ele não aparece com palavras doces, mas com espada nas mãos. É descrito como defensor do povo de Deus, Daniel 12:1. Combatente contra Satanás e seus anjos, Apocalipse 12. Líder das forças celestiais em momentos críticos da história. Miguel representa o lado do combate espiritual, o confronto direto com as forças do mal. Gabriel, o mensageiro das grandes revelações. Gabriel é um anjo que fala. Ele aparece a Daniel, a Zacarias e a Maria. Mas suas mensagens sempre carregam o peso do tempo e do destino. Ele não vem para consolar. Vem para anunciar viradas cósmicas na história da salvação. E quando ele aparece, os humanos tremem. O mistério dos vigilantes. No livro de Daniel 4, Nabucodonosor tem um sonho com um vigilante, um santo, que desce do céu e decreta juízo. Quem são esses? Eles aparecem só uma vez na Bíblia, mas o termo remete a seres celestiais observadores que veem tudo e reportam diretamente ao trono. Por que essas hierarquias são ocultas? Porque falam de uma realidade espiritual muito além da nossa lógica. A maioria das igrejas prefere pregar anjos como mensageiros e protetores, mas a Bíblia os apresenta como organismos vivos espirituais com funções eternas, seres conscientes do tempo, da história e da missão divina, executores de juízo, guerra, salvação e revelação. Esses seres ainda estão ativos? Sim, e mais ativos do que nunca. A palavra diz que os anjos desejam atentar para as coisas que estão acontecendo entre nós. 1 Pedro 1:12. Eles nos observam, eles nos protegem ou nos confrontam. E no fim dos tempos, descerão novamente com poder para executar juízo e glória. Mas o que acontece quando esses anjos deixam de ser obedientes? O que ocorre quando um anjo se rebela? A queda dos anjos e a origem das trevas espirituais. Se o céu é ordem,
Então o inferno começou como uma rebelião. E essa rebelião não teve origem entre os homens, mas entre os próprios anjos. Sim, antes de existir pecado na terra, houve orgulho no céu. Lúcifer, de anjo da luz a príncipe das trevas. A Bíblia fala de um ser chamado Lúcifer, termo que aparece em Isaías 14:12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Esse título, em hebraico, Helel ben Shachar, significa portador da luz. Era um anjo de altíssima glória, provavelmente um querubim, com função de liderança e proximidade direta com Deus. Mas algo aconteceu. Ezequiel 28, ao se referir simbolicamente ao rei de Tiro, também revela uma descrição espiritual. Tu eras querubim da guarda ungido, estavas no Éden, perfeito eras nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. A origem do orgulho cósmico. O que foi essa iniquidade? Foi a desejo de subir acima do trono de Deus. Foi o nascimento do eu, onde só havia adoração. Foi a semente da desordem num lugar de glória. E quando um ser espiritual, criado com autoridade, deseja se exaltar acima do Criador, ele cai, mas sua queda arrasta multidões. 1/3 dos anjos. Apocalipse 12:4 nos dá um detalhe enigmático. A sua cauda arrastou a 1/3 parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Estudiosos interpretam essas estrelas como anjos que seguiram Lúcifer na rebelião. Isso significa que milhões de seres espirituais caíram com ele, tornando-se o que chamamos de demônios ou espíritos imundos. Mas atenção, nem todos os anjos caídos estão livres. Anjos presos no abismo. Em 2 Pedro 2:4 lemos: Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, entregando-os a cadeias de escuridão. E Judas 1:6 confirma: anjos que não guardaram o seu estado original. Ele os tem reservado em prisões eternas até o juízo. Esses textos revelam que alguns anjos caídos estão presos em regiões espirituais, aguardando o julgamento final. Esses não agem hoje, mas outros sim. Espíritos, que ainda operam nos dias atuais. Efésios 2:2 fala do príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Isso indica que há anjos caídos em operação hoje, atuando nas mentes, culturas e sistemas humanos. Eles são semeadores de engano espiritual, manipuladores de estruturas políticas e ideológicas, pervertedores de propósitos divinos, a estrutura oculta das trevas. Assim como no céu há hierarquias, no inferno também existem principados demoníacos sobre nações, espíritos territoriais que atuam sobre cidades, entidades que influenciam famílias, gerações e até igrejas. Tudo isso organizado por aquele que Jesus chamou de o pai da mentira, o acusador, o tentador, o príncipe deste mundo. A guerra começou no céu, mas continua na terra. Apocalipse 12:7 descreve o grande conflito. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Isso aconteceu no início de tudo, mas também representa uma realidade contínua. A batalha que começou entre os anjos reflete agora no campo espiritual em que vivemos. E cada oração, cada escolha, cada adoração se torna parte dessa guerra invisível. O impacto da queda angelical sobre nós. Você já parou para pensar: por que há tanto conflito interior no ser humano? Por que há tentações espirituais, opressões, guerras, corrupção, idolatria, rebelião, violência? Não são apenas falhas humanas. São ecos de uma guerra espiritual muito mais antiga. Uma guerra que começou no coração de um anjo que desejou ser Deus e se estendeu até tocar cada aspecto da criação. Mas Deus não deixou o mundo nas mãos deles. Ele enviou seus servos celestiais, os anjos fiéis, para proteger, revelar e guerrear a nosso favor. E nos últimos tempos, eles voltarão a agir com poder visível. No próximo bloco,
você vai entender como os anjos ainda operam hoje e por que suas aparições estão se intensificando à medida que o fim se aproxima. As aparições de anjos, hoje e seu papel nos últimos dias. Se os anjos são apenas figuras do passado, como explicar os inúmeros relatos de aparições, intervenções e livramentos sobrenaturais que continuam até hoje? A verdade é que os anjos nunca deixaram de agir. Mas agora, nos tempos finais, eles estão se manifestando com mais frequência, intensidade e propósito. Anjos ainda visitam a terra. Hebreus 13:2 nos adverte: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Esse texto não está no passado. Ele afirma que, ainda hoje, pessoas recebem anjos sem saber. Quantas histórias você já ouviu de pessoas que foram salvas por alguém que desapareceu logo em seguida? Vozes que alertaram antes de um acidente? Sonhos com figuras resplandecentes trazendo paz e instrução? Esses testemunhos se multiplicam em todas as culturas e épocas, porque os anjos estão presentes. Eles intervêm, protegem e anunciam, mesmo em silêncio. Anjos são enviados em momentos críticos. Na Bíblia, os anjos aparecem sempre que há uma grande virada espiritual, antes do nascimento de Jesus, na ressurreição, em visões proféticas, em juízos sobre cidades. Em guerras espirituais, eles nunca se manifestam por acaso. E hoje, enquanto o mundo mergulha no caos, a presença angelical está se intensificando, como sinal de que algo grandioso está por acontecer. A ação dos anjos nos fins dos tempos. Apocalipse está repleto de anjos com funções específicas nos últimos dias. Anjo com o selo do Deus vivo, Apero 7:2. Marca os servos de Deus na testa. Anjos das trombetas. Anunciam os juízos progressivos sobre a terra. Anjo com o incensário de ouro. Mistura orações dos santos com fogo do altar e lança sobre a terra. Anjo com a foice afiada, colhe a seara do fim. Anjo com o evangelho eterno, prega a todas as nações. Esses não são símbolos poéticos, são seres reais com missões específicas nos ciclos finais da história. Anjos guiam e protegem os escolhidos. No Antigo Testamento, anjos guiaram Israel no deserto. No Novo Testamento, libertaram Pedro da prisão, instruíram Filipe no caminho e confortaram Paulo no naufrágio. Hoje, eles ainda estão em missão. A Bíblia diz em Salmos 91:11: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Esse é um escudo invisível, muitas vezes ignorado, mas real. Eles estão se movendo porque o tempo está acabando. Jesus disse que nos últimos dias, o mundo estaria como nos dias de Noé. E o que havia nos dias de Noé? Corrupção, violência, mistura entre espiritual e carnal, ação intensa dos filhos de Deus, que muitos interpretam como anjos caídos, assim como houve manifestação intensa de seres espirituais antes do dilúvio. Haverá também antes da volta de Cristo. Os anjos estão se movendo com urgência, porque o relógio profético está quase no fim. Anjos não são para ser adorados, mas discernidos. Apocalipse 22:8-9 relata algo poderoso. Quando João viu o anjo, caiu aos seus pés para adorá-lo. Mas ele disse: não faças isso, sou teu conservo, adora a Deus. Esse é um aviso. Muitos hoje estão fascinados com o espiritual, mas se perdem na idolatria. Anjos são ministros, servos, executores da vontade divina. Eles trazem glória ao Senhor e não a si mesmos. Como reconhecer a ação dos anjos na sua vida? Discernimento espiritual, alinhamento com a palavra, sensibilidade no espírito. Muitas vezes você só perceberá que foi um anjo depois que tudo passar. Eles aparecem e somem. Falam pouco, mas fazem muito. Chegam sem aviso, mas deixam marcas profundas. E a pergunta final ecoa: se os anjos estão se manifestando com mais frequência,
Será que estamos prontos para o que está vindo? Porque no último ato da história, eles não virão mais para anunciar ou proteger. Eles virão para executar o juízo. E é sobre isso que falaremos no último bloco. Posso seguir para o bloco 5. O juízo final e o retorno dos anjos com Cristo. O juízo final e o retorno dos anjos com Cristo. Prepare-se para a cena mais impressionante que o universo já testemunhou. O céu não ficará em silêncio para sempre. A Bíblia nos revela que, no clímax da história humana, os céus se abrirão, e aquele que reina virá, acompanhado de todos os seus anjos. A volta de Cristo não será solitária. Mateus 25:31 afirma: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Pense nisso. Todos os anjos, milhões, talvez bilhões, descendo em glória com o Rei dos Reis. A atmosfera será rasgada, o tempo será interrompido, e a terra inteira verá. Esse não será um momento simbólico. Será literal, visível e estrondoso. Anjos. Executarão o juízo divino. Os mesmos anjos que hoje protegem, anunciam e guiam. Serão instrumentos do juízo. Jesus disse em Mateus 13:41-42: o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha de fogo. Isso é sério. Eles virão separar justos e ímpios, colher a seara da terra, fechar o ciclo da história humana. O tempo da misericórdia terá fim, e os anjos não hesitarão. O livro da vida e os anjos como testemunhas, Daniel 7:10, descreve uma cena de tribunal celestial. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. O tribunal se assentou e os livros foram abertos. Os anjos estarão lá, como testemunhas do que viram, ouviram e anotaram. Eles nos acompanham desde o nascimento. Viram nossas escolhas, nossas orações, nossas quedas, e estarão presentes quando o nosso nome for chamado. O abismo se abrirá, e os anjos também lançarão os ímpios. Apocalipse 21:3 fala de um anjo com a chave do abismo. Desceu do céu um anjo, e prendeu o dragão, a antiga serpente, e o lançou no abismo. Anjos também executarão sentenças sobre o próprio Satanás. Aqueles que o seguiram, anjos e homens, terão o mesmo destino. O inferno não será um lugar caótico. Será uma prisão espiritual perfeita, guardada por seres de justiça. Os santos julgarão com os anjos. Mas há um detalhe surpreendente. 1 Coríntios 6:3 diz: não sabeis que havemos de julgar os anjos? Sim. Os redimidos, salvos em Cristo, terão autoridade para participar do juízo. Isso mostra que a guerra espiritual foi real e que nossa fidelidade teve peso eterno. O final da missão angelical. Depois do juízo, Apocalipse 21 revela: vi um novo céu e uma nova terra. Nesse novo mundo, não há mais guerra espiritual. Não há mais lágrimas. E os anjos cessam sua função de guardiões porque o próprio Deus habitará entre os homens. Mas até lá, eles ainda estão em missão. E você está no campo de batalha. O chamado final. Acorde para o invisível. Você pode ignorar. Você pode zombar. Ou você pode despertar. Mas os anjos não param de agir só porque você não os vê. E neste momento, há uma guerra espiritual ao seu redor. Forças de luz e trevas lutando por almas, territórios e destinos. A pergunta não é se os anjos existem. A pergunta é: de qual lado você está? Encerramento impactante. Eles são os mensageiros do Altíssimo. Foram enviados para proteger, libertar e anunciar, mas também para julgar, separar e selar destinos eternos. O lado oculto dos anjos não é fantasia. É uma realidade invisível que molda a história visível. E à medida que o fim se aproxima, aqueles que têm olhos espirituais verão mais. Aqueles que têm ouvidos ouvirão o som das asas. E aqueles que ignorarem serão surpreendidos pelo trovão do juízo.
Se esse tema tocou seu espírito, compartilhe com alguém que precisa despertar para o mundo invisível. Curta, se inscreva no canal e ative as notificações, porque os próximos vídeos vão aprofundar ainda mais os mistérios espirituais da Bíblia.